Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia, juntamente com os alunos do Ensino Médio, a segunda série no nosso Aula em Casa Amazonas. Eu sou a professora Ludmila Dutra e estarei com vocês, verificando aí importantes assuntos relacionados ao nosso dia a dia, verificando a importância dos estudos da geografia, principalmente quando está relacionado, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, coisas que a gente verifica nos noticiários, tá certo, gente? Então, olha só, nossa aula de hoje vai ser a aula 215 de Geografia sobre o Brasil no cenário da economia global. Então, gente, a gente vai verificar que nesse Brasil, no cenário da economia global, nós iremos estudar e verificar, como é que ocorre este desenvolvimento do nosso país, principalmente quando estará aí relacionado ao desenvolvimento econômico ligados ao setor primário, secundário e terciário, tá certo, gente? Então, olha só, vamos verificar nessa nossa aula 215 sobre aí o Brasil no cenário da economia global. Verificando esse desenvolvimento que o nosso país ele vai ter, ele vem desde o período da colonização realizada principalmente pelos portugueses, na época das grandes navegações. E a gente vai verificar que nessa época das grandes navegações, a gente observa que os europeus, eles estavam em busca de mercadorias para vender na Europa, queriam coisas novas, então eles vieram, atravessaram o Oceano Atlântico, chegaram até aqui, colonizaram o nosso país e a gente verifica que todo esse processo de colonização teve o seu marco histórico, teve períodos em que se exploravam o pau-brasil, depois continuou com a cana-de-açúcar, com a exploração de minérios, com a pecuária, aqui na nossa região com a extração da borracha. Então a gente verifica tudo isso, até chegar aos dias atuais, verificando esse desenvolvimento econômico do nosso país. Então, a gente observa, principalmente essa área aqui em que está ligado à agricultura, o setor primário, um dos mais importantes para o nosso país, o setor primário que está ligado à agricultura, à pecuária, ao agronegócio em geral. Mas além do setor primário, também vamos ter o setor secundário, que já vai estar ligado ao quê? A parte de construções e também do comércio. Além disso, também teremos o setor terciário, uma área em que também emprega bastante, com os serviços, com a parte de prestação de serviços. Então, a gente observa tudo isso que vai estar ligado à nossa economia, a economia do Brasil. E atualmente, como é que a gente observa essa economia? Através do Produto Interno Bruto, o PIB, tá? Então, o PIB do nosso país no ano de 2020 foi em torno aí de 7,4 trilhões de reais. E segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o nosso país, gente, vai estar em 12º na maior economia mundial, tá? E vai ser a terceira maior do continente americano, ficando atrás aí, somente dos Estados Unidos e do Canadá. Então, a gente verifica, que o nosso país vai ser verificado através do Produto Interno Bruto, que vai ser a soma da nossa economia, tanto com o setor primário, secundário e terciário. E no ano de 2020 nós tivemos aí em torno de 7,4 trilhões de reais ligada a toda essa economia, tá? Agora, para ocorrer todo esse investimento, esse desenvolvimento, nós vamos verificar aí que através do banco de investimentos Goldman Sachs, ele vai colocar para a gente que a economia brasileira, ela vai estar entre a quarta maior até 2050, mas será que realmente, verificando esse processo econômico, nós estaremos até a quarta, sendo considerada a quarta maior economia até 2050, então eis a questão. Mas através dos estudos aí do Banco de Investimento Goldman Sachs, o Brasil tem esse potencial. Além disso, a gente verifica que, para também ajudar no desenvolvimento econômico brasileiro, também temos a potência, que vai estar ligada aos BRICS, a potência emergente.
A potência emergente, gente, vai unir 5 importantes países. Nós teremos o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que se juntam também aí para ocorrer esse desenvolvimento desses países. Além, né, de fazer parte dos BRICS, também o Brasil ele vai fazer parte, vai ser membro, né, de organizações econômicas, como por exemplo o Mercosul, a Unasul, vai fazer parte do G8+, o G20 e o grupo de Cairns, tá? E 60% dessas exportações que a gente observa aqui no nosso país vai estar ligado a quê? A produtos manufaturados e também semi-manufaturados. Então, a gente verifica esse processo de desenvolvimento que vai estar ligado a essas exportações, tanto de manufaturados quanto de semi-manufaturados, tá? Agora, verificando, né, toda essa parte aí econômica, nós temos importantes parcerias, tá? E essas principais parcerias comerciais vai estar ligado aos países que estão ligados ao Mercosul, né? E também países que fazem parte da América Latina, tendo essas exportações aí em torno de 25,9%. Também teremos aí com a União Europeia, com em torno de 23,4%, a Ásia com em torno de 18,9%, os Estados Unidos, né, com 14% e entre outros países aí que vai ser parceiro comercial do nosso país em torno de 17,8%. Então, a gente observa aqui no nosso país tem, né, essa importância de desenvolvimento com os principais parceiros comerciais. E para ocorrer tudo isso, né, o Brasil ele foi se inserindo nessa parte da geopolítica e a gente verifica também principalmente em relação ao Fórum Econômico Mundial. Em 1990, o Brasil, né, ele tinha aí medidas para liberar e abrir a economia. E isso veio através, né, da estabilização da economia que vinha através do quê? De uma sustentabilidade fiscal. Isso acabou impulsionando o país o quê? Para a competitividade na época aí, na década de 1990. E isso ocorreu o quê? O desenvolvimento do setor privado, saindo das estatais e privatizando as empresas, né? E isso acabou o quê? Aumentando a terceirização dos trabalhos. Já no ano de 2000, no Fórum Econômico Mundial, o Brasil, em 2009, a gente observa que o país ele foi o que mais aumentou a competitividade, né? Ganhou 8 posições naquele período, entre outros países que estavam inseridos, acabou superando a Rússia pela primeira vez em 2009 e fechou aí parcialmente a diferença de competitividade entre a Índia e a China. E nesse período, gente, aí na década de 2000, a gente vai observar que foram feitos vários avanços de inclusão social que acabou melhorando aí a qualidade de vida da população. E esses programas sociais, como Bolsa Família, ajudavam as pessoas e era um marco, né, de desenvolvimento econômico do nosso país para ajudar as pessoas menos favorecidas. Ocorreu aumentos aí no salário mínimo, tivemos aí a ascensão de 30 milhões de brasileiros até a classe média. Ainda na década de 2000, a gente observa que isso acabou fortalecendo o mercado consumidor e isso chamou a atenção, né, de vários investidores. Então, acabou atraindo esses investidores internacionais e também começou a surgir a nova classe econômica na década de 2000 com estes desenvolvimentos que acabou ocorrendo na nossa economia. E a partir disso também nós tivemos muitos investimentos, principalmente na parte de infraestrutura, com os transportes, os meios de transporte e também com a geração de energia, tanto com a construção de termoelétricas, com as construções de hidroelétricas e também novos meios, né, de
tanto de transporte quanto de energia, como a solar, como a eólica, né? Então, tudo isso acabou ajudando neste desenvolvimento. Por quê? Tem que gerar energia? Tem, porque as indústrias precisam. As indústrias são as mais consumidoras de energia que existem. Então, como o nosso país ele também é altamente industrializado, tem várias indústrias, a gente observa que vai ser necessário ter, né, essa grande quantidade tanto de hidrelétricas, de termoelétricas, também verificar aí novas soluções como as solares, né, como as eólicas e assim sucessivamente. Agora, no ano de 2019, o Brasil, ainda no Fórum Econômico Mundial, ele teve a intenção de abrir a economia, tentar aí atrair investidores, novos investidores, fazer algumas reformas administrativas, diminuir o peso do Estado, né, passando aí para reduzir esses tributos, tentando reduzir a pobreza e a miséria do Brasil por meio da educação, também combater a corrupção. Então, tudo isso vai estar inserido nesse Fórum Econômico Mundial que ocorreu aí no ano de 2019. Mas e atualmente, como é que a gente observa, né, essa economia aí do nosso país? Então, economicamente, o Brasil atualmente vai ter uma base econômica que vai estar bem diversificada, tá? Acabou abandonando em grande quantidade aí a monocultura, não quer dizer que acabou, não, diminuiu bastante, tá? A monocultura, né? E acabou aí direcionando unicamente para a indústria. A gente observa que esse processo da agroindústria, o agronegócio, acabou ajudando, né? Não ficando aí somente na parte de agricultura, de pecuária, mas indo para esse processo da agricultura também. Tá? Da parte de indústria. Então, o agronegócio acabou se desenvolvendo também bastante aqui no nosso país. E a gente também observa que a economia atual, ela vai estar baseada na produção agropecuária. O Brasil, gente, ele é um dos principais exportadores de soja e também de suco de laranja para o mundo. Além disso, a gente observa que vai ter a criação de animais, principalmente aí com a carne bovina e de frango, né? Vai ser um importante fornecedor de açúcar, celulose e pele do mundo, tá? Principalmente a pele de animais como a bovina, tá certo? E também ele vai estar entre os maiores exportadores de petróleo do setor, que acaba aí dominando essa exploração de petróleo, principalmente em águas profundas, a água aí do pré-sal, lá no Oceano Atlântico, né? E isso vai também dar um destaque também na produção de quê? Na produção da extração de minérios, como ferro, que exporta também bastante para outros países, principalmente para a China e para os Estados Unidos, né? E além desse minério de ferro, também vamos ter um destaque na produção de peças para abastecimento dos setores tanto automotivos quanto os aeronáuticos, tá? Então, a gente observa todo esse desenvolvimento aí na economia brasileira. Agora, também nós teremos algumas áreas que ajudam também bastante, que vai ser o setor tecnológico sofisticado, tá? Projetos de pesquisas que acabam surgindo com esse setor, eles vão estar principalmente ligados ao desenvolvimento de submarinos e também de aeronaves. A Embraer, gente, é uma das maiores empresas na fabricação de aviões e pertence ao nosso país. Além desses projetos de pesquisas que acabam surgindo, né, nós temos áreas em que ocorre esse desenvolvimento industrial, né, na parte aí principalmente de submarinos e aeronaves, mas também teremos aí a pesquisa espacial, né, com o Centro de Lançamento de Satélites. E o nosso país, gente, ele vai ser o único país do Hemisfério Sul que vai integrar a equipe da construção da Estação Espacial Internacional, tá? Então, tudo isso acaba ajudando nessa pesquisa espacial com esse setor tecnológico sofisticado. Mas, além disso, também o desenvolvimento que vai ocorrer com a matriz energética, novos meios de se produzir a energia. O Brasil foi o pioneiro com biocombustíveis, estudos na década de 60 com etanol. A Petrobras desenvolvendo as suas atividades
conectados com o biocombustível, tudo isso ajudando na matriz energética. E o principal objetivo de tudo isso vai ser o quê? A produção de biodiesel e também do etanol. Tá? E essas fontes, elas são consideradas renováveis, tanto aí com a biomassa e com outros produtos agrícolas que acabam surgindo, ajudando nessa matriz energética. Então, assim, a gente observa todo esse desenvolvimento, principalmente no nosso país, né, vindo tanto da parte do setor primário, indo para o setor secundário, chegando até nós com o setor terciário. Então, o Brasil hoje é considerado aí a 12ª potência mundial, né? Já esteve melhor, já esteve em sexto aí em relação à sua economia, vista através do produto interno bruto, tá certo, gente? Então, a cada ano a gente verifica este desenvolvimento econômico do nosso país. Verificando a nossa aula de agora, vamos agora para a nossa dinâmica local interativa. Olha só, na primeira questão, a economia brasileira, após a maior integração do país no processo de globalização, passou a ter uma relação mais dinâmica com o cenário internacional. A principal atuação do Brasil em termos de exportação ocorre por meio de... Aí vocês têm 3 opções para verificar qual vai ser a correta. Na segunda questão, quero que vocês assinalem V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A respeito da economia brasileira, aí vocês vão ter 4 itens para ler e responder. E daqui a pouco eu retorno com a participação de vocês.
Vamos retornando agora para o momento da nossa interatividade para verificar essas duas questões da nossa dinâmica local interativa. Então, na primeira questão, a gente vai verificar aí, né? Já quero agradecer a participação dos alunos que estão interagindo com a gente. Nós temos a aluna Maria respondendo a primeira questão, letra C. Muito obrigada pela sua participação, Maria. E na segunda questão, ela respondeu para a gente, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Daqui a pouquinho nós iremos corrigir verificando essas duas questões, tá certo? Interajam, verifiquem essas atividades aí de geografia. Então, olha só, gente, na nossa primeira questão, nós temos sobre a economia brasileira, né, que após a maior integração do país no processo de globalização, passou a ter uma relação mais dinâmica com o comércio internacional. E a principal atuação do Brasil em termos de exportação ocorre por meio de, aí na letra A nós temos, produtos industrializados, graças às novas descobertas em pesquisa e tecnologia de ponta, ou seria a letra B, apenas gêneros agrícolas, com destaque para os alimentos de fabricação orgânica, ou seria a letra C, produção agropecuária e produtos industrializados. Gente, a letra correta da nossa primeira questão vai ser a letra C, produção agropecuária e produtos industrializados. Por quê? O Brasil, gente, ele é um grande produtor de matérias-primas, ele vende bastante para outros países, né? Tendo uma elevada produção no setor da agropecuária e também no setor secundário, com os produtos industrializados. Então, a gente observa muito esse desenvolvimento aqui no nosso país, tanto na parte do setor da agropecuária, quanto no setor industrializado, tá certo? E já na nossa segunda questão, vamos verificar aí, para vocês assinalarem V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas a respeito da economia brasileira. No primeiro item, o PIB brasileiro em 2020 foi de 7,4 trilhões de reais. Nós verificamos que vai ser verdadeiro, tá? No segundo item, a base econômica brasileira atual está diversificada, né? Pois houve o abandono da monocultura ou o direcionamento unicamente para a indústria, que também vai ser verdadeiro, né? Deixando mais essa parte da monocultura, diversificando realmente essa economia, tá? Para o seu desenvolvimento. No terceiro item, nós iremos verificar que apesar das elevadas reservas de petróleo encontradas no território brasileiro, a exportação ainda não é expressiva por conta de barreiras comerciais. Gente, aqui nós temos essas exportações do petróleo bastante expressivas, sim. Então, aqui vai ser falso. E no quarto item, no Brasil, o setor tecnológico sofisticado de matriz energética ainda não é elevado, pois os investimentos em biocombustíveis ainda não são prioridades. Aqui sim, são prioridades sim. Então, acaba ajudando bastante nessa matriz energética, tá? Com esses investimentos. Então, vai ser falso, ok? Então, olha só, verificando os comentários dessa nossa segunda questão, o produto interno, aí a gente vai verificar as respostas. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, tá? Então, olha só. O produto interno bruto do nosso país, gente, no ano de 2020, ele foi de 7,4 trilhões. E a nossa base econômica brasileira, atualmente, ela vai estar bastante diversificada, uma vez que ocorreram aí mudanças, né? Saindo da monocultura, indo para a policultura. Professora, o que é monocultura? O que é policultura? Monocultura, gente, vai estar direcionado somente a um item da agricultura. Por exemplo, eu vou plantar só feijão aqui. Eu vou plantar só soja aqui. A policultura não, ela diversifica bastante. Eu vou plantar cana-de-açúcar, eu vou plantar soja, eu vou plantar feijão, tá? Então, isso acaba ajudando nesse direcionamento para várias indústrias. Já que eu estou tendo uma policultura, eu também vou ter várias indústrias, tá? Além disso, a gente verifica que com elevadas reservas de petróleo
encontradas no território brasileiro, a exportação ela vai ser bastante expressiva em relação principalmente a outros países. E no último item, nós verificamos que no Brasil o setor tecnológico sofisticado de matriz energética ele vai ser elevado, visto aí que os investimentos em biocombustíveis estão sendo prioridades sim, ok, gente? Então, nós temos as respostas da nossa dinâmica local interativa. Quero agradecer a participação de vocês e vamos continuando aí com as nossas aulas do Aula em Casa. A sua aula continua no próximo vídeo.